Bom, vamos dar início então à nossa segunda mesa. Em primeiro lugar, eu quero desejar bom dia a todos vocês, agradecer também a presença de todos. Começo dizendo o seguinte, que é uma honra imensa estar aqui coordenando essa mesa, estar no meio de dois colegas, dois profissionais de extrema importância na história da reforma psiquiátrica brasileira. São duas pessoas que já têm seus nomes inscritos na história do futuro. Quem vai falar? Então, a professora Erotizel, ela é professora do Instituto, né, da UFRJ, e pesquisadora também, já tive a oportunidade de assistir umas aulas fantásticas e tal. E o professor Pedro Gabriel também é professor e pesquisador e atual diretor do Instituto de Psiquiatria, a instituição que nós encontramos hoje. E, além disso, ele foi, o Dr. Pedro Gabriel Delgado, foi coordenador nacional junto ao Ministério da Saúde no período, durante 10 anos, né, Pedro? Acho que 2000 a 2010, se não me engano. E, como a minha fala de reflexões, eu quero começar só fazendo uma pequena fala para dizer como é importante isso. Sobre o seguinte, como é que momento que a gente decide escolher trabalhar em saúde mental, no meu caso, ser psiquiatra, né? Então, me remeto à infância, eu sou do interior de Minas, e onde já presenciei, quando criança, pessoas tivendo crises e que iam para onde? Em Babacena, né? Então, já tinha, acho que talvez um grau de empatia, me incomodava muito imaginar que aquelas pessoas iam ser transportadas, às vezes num jipe, um carro muito duro, muito pesado, estradas de chão. E eu passava muito mal quando viajava, cheio de gasolina, e ficava, nossa, essa pessoa vai chegar lá como? Depois a outra preocupação, gente, saiu de casa, deixou seus pais, né, da família, e a cama, né, gostava muito da minha cama, que cama que essas pessoas vão dormir? Mas a realidade, eu acho que era muito assim, né? Quem tem ideia do que eram os manicômios, né? Que a gente tem que estar sempre atento para que não volte esse modelo. Que a reforma psiquiátrica, né? Fazer trabalho com o modelo da inclusão social, do cuidado com a comunidade, dos direitos que as pessoas têm. Então tem a lei 10.216, que eu acredito que vocês, se não leram ainda, acho que precisam de ler. É importante que leia. E então a gente faz, acho que, toda essa trajetória. E também tem os casos também depois de saúde mental na família da gente. E hoje, quando eu vejo, estou lá na minha cidade, lá tem um CAPS, aliás, tem 3, né? Olha que progresso. Numa época que não se tinha nenhum tipo de cuidado de atenção social, nós temos um CAPS 2 para adultos, né? Depois, isso já tem mais tempo, tem esse CAPS. Depois já fizeram um CAPS AB, né, que é coisa de questão da dependência química, e o CAPS infantil. Então, toda vez que eu passo, eu visito os CAPS e vejo a diferença que é daquela época, quando eu era criança, para a época atual. Também, no Hospital Geral, as emergências, as grandes emergências são atendidas no Hospital Geral, tem disponibilizado alguns leitos, quer dizer, também é preconizado leito para que o cortíssimo permaneça, sair da crise e continue o tratamento do CAPS. É lógico que é a questão da saúde mental, como a saúde como um todo, tem várias implicações, né? Inclusive, para se trabalhar em saúde, eu acho que você tem que, é uma questão política, as políticas sociais, você tem que realmente estar integrado disso, né? Consciência dos direitos, do que precisa, e valorizar exatamente a questão do protagonismo que dos usuários, né? A pessoa sabe o que ela precisa, né? E dos familiares. Eu acho que são os grandes artistas, né? São os grandes personagens, os principais, né? E os familiares e os seus usuários. Para isso existe o serviço de saúde mental, para servir a você. Então, sem mais delongas, eu acho que por isso tudo fez em um determinado momento eu optasse por trabalhar na saúde mental. Então, nós vamos dar a palavra primeiro, começando com a professora Erotizel, e em seguida com o Dr. Pedro Gabriel. Não é correto, Erotizel? Então, podemos começar. Bom dia a todos que estão escutando.
Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Alexandre, pelo convite. Obrigado, Leonardo. Muito bom te reencontrar, Elias, depois de tanto tempo. Eu sou professora da medicina da UFRJ e reencontrei o Leonardo, com quem eu trabalhei agora numa disciplina que eu estou oferecendo aqui no Instituto de Psiquiatria, junto com o professor Otávio Serpa, e acho que foi um pouco por aí que esse convite veio. Então, estou falando um pouquinho para vocês entenderem por que eu estou aqui. E o Leonardo encontrou um artigo que eu tinha acabado de publicar junto com um aluno do mestrado, então é um trabalho do aluno sobre a minha orientação. Eu sou professora no Departamento de Medicina em Atenção Primária e Saúde. Não sei se todo mundo aqui sabe o que é atenção primária. Atenção primária são os postinhos de saúde. Hoje, no Rio de Janeiro, as clínicas de família. E eu dou aula em 4 clínicas de família, formando futuros médicos. Então, numa dessas clínicas de família, eu orientei um trabalho de um médico de família no território da cidade do Rio de Janeiro, onde não existe serviço tipo CAPS. Então, é um território que tem o tamanho da cidade de Cabo Frio, mas não tem CAPS. E quem cuida das pessoas que precisam de atenção é o médico da clínica da família. E esse era um médico da clínica da família, ele se interessou por esse grupo de pessoas, e a gente construiu um trabalho junto, e é esse trabalho que eu vou apresentar para vocês de uma forma muito rápida, para trazer uma certa visão de como é que a gente compreende o cuidado a essas pessoas. Então, o trabalho se chamou Experiência de Adoecimento e Estratégia de Tocar a Vida de Pessoas com Diagnóstico de Esquizofrenia acompanhado na atenção primária. Eu pensei num roteiro de conversa com vocês com 3 pontos. O primeiro ponto é eu falar muito rapidamente para vocês como é que a gente organizou esse estudo. O segundo ponto eu queria trazer para vocês as lentes que a gente usou para organizar esse estudo. Que eu acho que foram 3 lentes que são lentes que foram muito caras para a gente olhar esse problema, né? Que é o acompanhamento a pessoas que têm diagnóstico de esquizofrenia no território. Então, a primeira lente é a lente do recovery. Não sei se vocês já ouviram falar nessa palavra, se todo mundo aqui já ouviu, né? A gente tem traduzido, às vezes, como superação pessoal, processo de superação. Eu trouxe a palavra em inglês porque, entre as pessoas que estudam isso, a gente não adotou ainda uma tradução que seja comum a todo mundo. Então, eu trouxe a palavra em inglês. A segunda coisa, a segunda lente que a gente usou é a lente da noção da experiência do adoecimento, não é? Que é uma lente que vai conversar com o modo que a gente entende o diagnóstico de esquizofrenia. Eu vou conversar com vocês que a gente está trabalhando com uma ideia de esquizofrenia que é uma ideia diferente da ideia corrente, usual, do que se tem sobre a esquizofrenia, tá? E, por último, eu queria contar para vocês o que a gente aprendeu nesse estudo que a gente fez. O meu aluno e eu, né, que deu a dissertação de mestrado desse aluno. Eu comecei a marcar meu tempo, então não quero falar demais e deixar vocês cansados de escutar. Então, já falei para vocês, esse estudo, o artigo foi publicado junto com o aluno, e esse professor Otávio Serpa é o meu parceiro do laboratório de pesquisa aqui no IPUB, do qual eu sou parte, tá bom? Que é também, que era professor junto comigo no curso que o Leonardo estava fazendo. Então, a pergunta central desse estudo era: como pessoas que recebem o diagnóstico de esquizofrenia, então, percebam, eu não estou chamando de esquizofrênicos, eu estou chamando de pessoas que recebem o diagnóstico de esquizofrenia, acompanhados exclusivamente na atenção primária em saúde, na cidade do Rio de Janeiro, construíram sua estratégia de tocar a vida. E como que eles experimentam isso que a gente chama de adoecimento?
Essa era a pergunta central do estudo. Então, a gente fez esse estudo em 2 tempos. Primeiro tempo, a gente foi conversar com a equipe, perguntando para a equipe, uma equipe da atenção primária, não sei se vocês sabem, ela é constituída por um médico, um enfermeiro, um médico de família e comunidade, que é um especialista, né? Um especialista no cuidado integral da pessoa. Esse médico era um médico que tinha essa especialidade, uma enfermeira e agentes comunitários de saúde, em geral 6 agentes, que são as pessoas que trabalham visitando as pessoas em casa. Então, a gente conversou, perguntando quem eram, se a equipe conhecia as pessoas que receberam esse diagnóstico, qual era o cuidado que era ofertado a elas, como os profissionais compreendiam isso que a gente chamava de sofrimento mental grave, né? E fizemos uma discussão com os profissionais sobre isso. E no segundo tempo, a gente selecionou 4 pessoas que a gente achava que levavam a vida de uma forma autônoma, né? Que levavam a vida adiante. E fizemos 13 entrevistas com essas pessoas e conversamos com 2 familiares dessas pessoas. Então foram 4 pessoas que foram entrevistadas várias vezes e 2 familiares dessas pessoas. Então eram 2 homens e 2 mulheres com a idade média entre 30 e 40 anos e 2 familiares. E as entrevistas, elas foram organizadas em 3 entrevistas com os usuários e uma entrevista com o familiar. Com os usuários, a primeira pergunta era: me conte tudo que você achar importante para eu conhecer a sua história. A segunda entrevista, a gente perguntava como é que tinha começado essa experiência que a gente chama de, nomeia medicamente como esquizofrenia. Como é que a pessoa que recebia esse diagnóstico contava que tinha começado o seu problema de saúde e como é que ela organizava o seu cotidiano. E a terceira, a gente retornava com a entrevista, pedia para a pessoa ouvir o que a gente ouviu e para corrigir, dizer se o que a gente ouviu era aquilo mesmo. Se ela estava de acordo, se era aquilo, se ela queria acrescentar alguma coisa. Então eram 3 encontros. E um encontro com um familiar, para saber como é que o familiar tinha lidado com esse problema, né? Esse problema que a gente estava nomeando. Então, depois disso, eu queria falar para vocês um pouco sobre as lentes que a gente utilizou para fazer essa pesquisa. Então, uma compreensão de esquizofrenia que é um pouco diferente dessa compreensão mais hegemônica. Usamos também essa noção de experiência e o recovery, né? Então eu vou começar por isso que a esquizofrenia, essa compreensão um pouco diferente que a gente usou. A gente não partia de uma ideia, que é uma ideia que está muito questionada no campo científico, de que a esquizofrenia é como qualquer outra doença clínica. A gente tem muitas hipóteses sobre o que é a esquizofrenia, mas a gente tem pouca certeza sobre o que é a esquizofrenia. Então a gente preferiu trabalhar no campo da incerteza. Não sabemos até hoje a que alteração no interior do corpo corresponde quando a gente dá o diagnóstico de esquizofrenia. Então nós escolhemos trabalhar com essa perspectiva. Com essa perspectiva, como então que a gente nomeia esse problema de saúde? Quando que a gente usa esse problema de saúde? Aí a gente recorreu a uma tradição da psiquiatria que pensa como é que a pessoa que vive isso que a gente chama de esquizofrenia, o que ela sente. Então, é muito mais um diagnóstico a partir da experiência vivida de quem ganha o diagnóstico, né? Que a psiquiatria ela tem na sua história observadores que foram psiquiatras muito delicados e finos, que gostavam de ouvir os seus pacientes e gostavam, então, de conhecer o que essas pessoas viviam. Então, a gente buscou essa tradição. E hoje essa tradição está sendo muito retomada por o que a gente chama dos novos psicopatólogos. Então, é uma psicopatologia que está interessada naquilo que a pessoa experimenta. Então, ela precisa conversar, né? Precisa conversar com o paciente para ouvir o que ele diz.
Então, a primeira característica, situando essa compreensão, a primeira característica dessa compreensão é que as pessoas que recebem esse diagnóstico, agora é importante também dizer para vocês, antes de eu começar isso, de que esse diagnóstico também no campo científico está sob questão. Se é uma doença só, se o pacote da esquizofrenia tem mais de um problema, se são vários problemas, mas a gente pensando aí que ainda esse termo designa um jeito de sentir e viver o mundo, a gente se viu nesse caminho. Então, primeiro é que o engajamento da pessoa que recebe esse diagnóstico com o mundo, ela é diferente do engajamento que nós temos com o mundo. Quando a gente chega, por exemplo, aqui nesse lugar, eu não fico pensando que eu estou no Instituto de Psiquiatria. Eu já entro naturalmente, porque eu dou aula aqui, eu venho aqui e me sento, eu não preciso pensar, quer dizer, não vem na minha cabeça pensamento sobre que lugar é esse, eu vou fazendo tudo quase como naturalmente. Vou dar um outro exemplo melhor, talvez. Quem é que sabe dirigir? Quando a gente começa a dirigir, a gente tem que pensar tudo que vai fazer na direção do carro, né? Depois que você aprende a dirigir, você não tem que pensar nada, você simplesmente faz, sem pensar. Então, isso que eu estou chamando, essa naturalidade na relação com o mundo e com as coisas, é diferente em quem recebe o diagnóstico de esquizofrenia. Ela experimenta isso diferente. Então, o mundo não está pregado como se fosse uma coisa natural, é uma outra experiência. E isso produz, então, um jeito diferente da pessoa habitar o seu pensamento e suas ações. Então, essa era a ideia que a gente estava trabalhando, né? E isso, então, vai produzir. Primeiro, é diferente de uma doença física, que eu vou lá no interior do corpo da pessoa e olho o que aconteceu e digo, você tem uma pneumonia, você tem um câncer, eu não tenho isso para dizer, né? É um jeito diferente de ser e de estar no mundo. Ou a pessoa que recebe esse diagnóstico, ela tem uma experiência, por exemplo, de corpo diferente da minha. Ela pode ter a experiência de que alguém faz a mão dela se mover. Essa experiência eu não tenho de corpo. Eu tenho outra experiência de corpo, né? Eu tenho uma experiência de corpo que eu sento aqui, eu não preciso pensar sobre isso, isso não vem na minha cabeça como uma coisa de fora. Então, uma outra experiência de tempo, uma outra experiência de espaço, e isso vai dar para a pessoa uma outra experiência de si, uma outra experiência de individualidade, e, consequentemente, como a gente é ser relacional, vai dar uma outra experiência de relação com o outro e com o mundo. Então, essa era a ideia que a gente estava trabalhando quando a gente nomeou pessoas com o diagnóstico de esquizofrenia, menos pensando no modelo de uma doença da biomedicina, que eu abro o corpo e olho e sei o que está acontecendo, e mais uma outra experiência de ser e de estar no mundo. A segunda lente tem a ver com essa, porque como eu estou pensando na experiência de ser e estar no mundo, vem como muito valor eu saber como a pessoa experiencia o seu mundo. Para isso, eu preciso conversar com a pessoa que recebe esse diagnóstico. Isso se chama experiência de adoecimento. Experiência de adoecimento é diferente de diagnóstico médico. Experiência de adoecimento só pode saber o médico se o paciente lhe comunica. Eu não posso saber qual é a experiência de adoecimento de nenhum paciente que eu cuido se eu não escutá-lo, se eu não ouvi-lo, porque é como ele vive isto que eu estou chamando dessas alterações que me fazem dizer que ele tem um problema de saúde que eu nomeei pela medicina como esquizofrenia. Ficou claro isso? Então essa era uma outra ideia muito importante nesse trabalho. Então, falando de uma forma muito simplificada, muito reduzida, a gente quer saber que sentimentos a pessoa tem, que ideias ela tem, como que isso que eu chamo de doença, de problema de saúde, afeta a funcionalidade da pessoa, como é que ela funciona no mundo, nas suas relações, e que expectativas como ser humano ela tem. Então, isso é a experiência de adoecimento, falando de um jeito muito simplificado. Então, a gente buscou saber isso também.
E a terceira noção, que eu já vi que vários de vocês fizeram assim, dizendo que conhecem, é a noção de recovery, né? A noção de recovery, a gente trabalhou com tocar a vida da melhor forma possível, com esperança e gratificação. E aí eu ouvi o senhor comentando a pergunta que foi feita aqui, achei muito legal. O tocar a vida, como também nós tocamos a vida, ela varia ao longo do tempo e do espaço. Em momentos eu toco bem, em momentos eu acho que estou tocando muito mal. E posso voltar a tocar bem e posso novamente tocar mal. Então tem uma coisa processual, não é um fim. Que eu chego lá e estou pronta e minha vida vai ser maravilhosa. A minha não é assim e eu não tenho problema de saúde mental. A minha vida oscila, em alguns momentos ela é muito difícil, em outros momentos ela é mais fácil. Então por isso que eu botei essa mulher assim, há alguns dias me sinto assim, isso varia com o tempo, né? Com o espaço, com as relações que eu tenho. Né? E eu trouxe também aqui, para ajudar a gente a pensar o recovery, eu acho que vocês já conhecem, esse verso do Emicida que eu acho maravilhoso da música Amarelo, não sei se todo mundo conhece, que é: permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, lembrem da ideia da experiência de adoecimento, né? Se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência é roubar o pouco de bom que vivi. Por fim, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes. Eu estou falando abrasileiradamente de uma frase que no movimento do recovery é muito importante. A minha doença não me define. Então, o movimento do recovery é um movimento criado por usuários que tinham um diagnóstico de transtornos mentais graves e persistentes e que vão dizer para nós, profissionais de saúde: vocês estão enganados, a minha doença não me define. E isso é muito importante e eu quis trazer esse verso do Emicida que eu acho que mostra isso de uma forma muito bacana. E esse quadro que está aqui, eu acho que o Elias deve conhecer, é da Maria do Socorro. Maria do Socorro foi uma usuária já morta, que virou uma grande artista, que dá o nome ao CAPS da Rocinha. E ela tem um trabalho maravilhoso, eu, por sorte, tenho uma obra dela na nossa casa, ela tem um trabalho muito lindo, e ela é uma pessoa que eu considero que venceu nesse sentido. Ela teve um processo, né, vencer, parece que você chega a um ponto final, vou refazer o que eu disse, ela teve um processo de recuperação pessoal muito bacana. E eu trouxe também uma fala dela, que eu acho muito legal, que eu acho que tem a ver com recovery. Então essa é a Maria do Socorro, para quem não conhece, essa é uma outra obra dela muito bonita, e ela diz assim: não devemos abrir mão daquilo que mais gostamos de fazer. Seja o que for, prestem atenção nisso, seja o que for. Ao passar pelos sonhos mais difíceis, não devemos desistir de nada, pois acredito muito no que cada um de nós escolheu para fazer e ter prazer, sem que nada nos impeça, não importa a idade. Não sei se posso chamar de terapia, mas uma coisa eu garanto: fazer um trabalho que a gente gosta é como se estivesse realizando cada minuto dos seus momentos mais felizes, pois é assim que me sinto em cada uma das pinturas que faço. Então, eu acho que essa frase dela, essa fala dela é muito forte, é uma fala muito bacana, e foi uma fala que nos inspirou nesse sentido do que é o processo do recovery. E o que a gente aprendeu ouvindo esses usuários e ouvindo os seus familiares? Que eu já estou caminhando aqui para o final, já gastei os meus 15 minutos, né? Então, assim, eu queria falar para vocês que na conversa com esses 4 usuários, nessas 11 entrevistas que nós fizemos com os usuários e nas 2 entrevistas que nós fizemos com os familiares, nós aprendemos coisas sobre a experiência de pessoas com diagnóstico de esquizofrenia e sobre o cuidado a essas pessoas que eu queria dizer. Primeiro, a primeira coisa importantíssima que a gente aprendeu, que já está dito, mas que a gente só
teve isso comprovado pela narrativa das pessoas que participaram desse estudo e que deram o seu testemunho de vida, é que os caminhos são particulares. Não podemos achar que todas as pessoas que têm o diagnóstico de esquizofrenia seguirão o mesmo caminho de melhora e de repouso. Cada um vai construir o seu caminho a partir da sua história pessoal. E cada experiência é muito particular. Então, isso foi uma confirmação muito importante. Eu vou dar um exemplo. A gente entrevistou 2 homens, né, nessas várias entrevistas. Um homem que, a princípio, olhando de longe, pelo que a gente imagina que é estar bem, a gente poderia dizer que ele não estaria bem. Era um homem que ele ficava a maior parte do seu tempo em casa, ele não tinha muitas relações fora, ele saía com o seu pai, ele tinha uma experiência nas coisas que ele fazia em casa, tinha uma satisfação grande com a sua vida. Ele estava satisfeito, ele dizia que depois que ele tinha conseguido o dinheiro do BPC, ele conseguia comprar o que queria, ele ficava em casa, ele ia, fazia as suas coisas. E o outro, que era um que tinha várias relações na rua, que ia à biblioteca, que estudava, lia, estava passando por um momento que ele dizia como que as frustrações dele tomavam ele, pelo que ele não conseguia fazer. Então, aparentemente, o que estava em casa podia ser considerado pior, porque não se relacionava com ninguém. E o que estava na rua podia ser considerado melhor. Esse estava com uma experiência mais difícil do que quem estava em casa. Então, estou dando esse exemplo porque eu acho que isso é um aprendizado da gente não querer que precisa ter relação, não precisa. Bom, ao mesmo tempo, eu vou falar mais detalhadamente disso. A outra coisa importante é que essas experiências de como eu vivo o adoecimento, de como as pessoas vivem o seu adoecimento, ela não é uma experiência que nasce de dentro da pessoa, como se ela não tivesse nenhuma relação com o espaço que ela vive. A experiência que ela tem a ver com a sua família, com a sua comunidade, com o lugar que ela vive. Então, a gente chama de as experiências vividas, elas compartilham valores, elas compartilham linguagem, para cada um organiza o que é valor para você a partir da sua rede de relação, certo? Então, as trilhas que a gente encontrou, quais as trilhas essas pessoas seguiram para o seu processo de recuperação? Primeiro, nem sempre o retraimento é uma coisa negativa. E isso, uma pesquisadora francesa já dizia lá na década de 90, que o retraimento, ele tanto pode ser uma coisa positiva quanto uma coisa negativa. Se o retraimento, a pessoa ficar retraída do convívio social, ela faz isso para se proteger e estar feliz, ela, na pesquisa dela, ela contava um caso que eu vou contar, porque eu, como psiquiatra, a primeira vez que eu li isso, eu fiquei tão impressionada que eu nunca mais esqueci. Ela faz uma pesquisa, a gente se inspirou nessa pesquisa, né, que era para saber por que um grupo que tinha o diagnóstico de esquizofrenia se internava mais que o outro. E aí, no grupo que não se internava, ela fez um estudo de caso. Ela foi lá e fez uma entrevista muito em profundidade com essa pessoa e perguntou para a pessoa, o que você acha que te ajuda a não internar? Aí a pessoa respondeu, fazer yoga. Eu faço yoga, eu tenho um mestre, eu faço yoga. Aí eu toda feliz como jovem psiquiatra, pensando, faz yoga, não sei o quê. Aí ela vai perguntar o que é fazer yoga. Mas como é que é então? Eu, já na minha cabeça, pensando, ele vai a um centro de yoga, ele senta, medita, fica lá, conversa. Aí a resposta dele é, fazer yoga eu tenho um mestre para quem eu ligo de 15 em 15 dias, que me atende no telefone, porque eu dou para o centro dele e eu falo com essa pessoa de 15 em 15 dias e eu faço a minha yoga sozinho em casa. Eu levei um susto quando eu ouvi aquilo, porque eu fiquei pensando, mas então é isso que é fazer yoga? E a partir desse exemplo que eu estou dando para vocês, ela criou essa expressão retraimento positivo para dizer para os psiquiatras, né, essa pesquisadora, fiquem atentos como é que a pessoa vive o seu isolamento.
se ela vive de uma forma triste o seu isolamento, como uma coisa que diz eu não consigo me relacionar, eu tenho desejo de me relacionar e não consigo, ou se ela vive como uma coisa positiva na sua vida, que aquela vida lhe traz alegria. Então, as nossas entrevistas aqui com os nossos usuários mostraram isso também. A segunda coisa importante é que autonomia e independência não necessariamente garante uma vida satisfatória. Então, foi o exemplo do segundo homem, que ele tinha amigos no bar, ele tinha uma biblioteca que ele frequentava, mas ele estava num momento da sua vida muito difícil, que ele estava muito marcado pelas perdas do que ele não conseguiu fazer. E aquilo fazia sofrer, né? A terceira coisa é que uma vida, também é uma coisa muito interessante, essa terceira coisa que a gente aprendeu, uma vida que naquele momento está insatisfatória, não quer dizer que ela vai necessariamente comprometer a capacidade da pessoa de buscar projetos que façam sentido para ela. Também foi uma coisa que a gente aprendeu nessas entrevistas. E a quarta coisa é que trabalho e renda, em geral, apareceu como muito importante, né? Mesmo que o trabalho não fosse um trabalho como a gente imagina que é o trabalho. Tinha um usuário que dizia, meu trabalho é ir a tal lugar fazer não sei o quê. Ele não ganhava nada, mas ele tomava aquilo como uma coisa de valor para ele. E a religiosidade, que é uma coisa que na nossa cultura é muito importante, apareceu como muito relevante. Religiosidade não é ter uma religião, religiosidade não é frequentar um lugar, mas religiosidade é a sua ligação com o divino, com o espiritual. Para esses usuários que nós entrevistamos, claro que eu estou falando de um tipo de pesquisa que a gente não pode dizer que isso é bom para todo mundo. Estou falando desses usuários que a gente estudou e que a gente aprendeu com ele. Então, a religiosidade é uma coisa bem importante. A experiência dos familiares foi uma coisa que nos chamou bastante atenção. Os familiares tinham um sentimento, e aí eu fico pensando aqui, vocês têm muitos familiares e talvez vocês estejam produzindo uma outra experiência de familiar, era uma sensação de estar em um beco sem saída. Né, de que eu posso esperar desse meio familiar que está adoecido, que uma coisa de uma certa solidão dos familiares que a gente entrevistou. E eu acho que mostra a necessidade da gente produzir esse tipo de espaço que vocês produzem aqui, que é de compartilhamento de experiência de familiares. E já entrando no final, então, como conclusão, a gente pode dizer que essas trilhas, e isso que a gente encontrou no material, ela nos ensina sobre o cuidado. Primeiro, que o cuidado tem que ser centrado na pessoa e não naquilo que a gente acha que é importante. Então, na pessoa, a pergunta mais importante que um profissional de saúde tem para fazer para uma pessoa que recebeu esse diagnóstico é: o que importa para você? O que é importante para você? E essa pergunta, ela parece simples, mas essa pergunta, ela pode não a pessoa pode não saber respondê-la de pronto. Faz parte do trabalho do cuidado em saúde construir junto a resposta a essa pergunta. Eu posso perguntar a uma pessoa que recebeu esse diagnóstico o que é importante para você, e a pessoa dizer, não sei. Não sei porque ela nunca pensou isso, não sei porque nunca deram o direito dela ter essa pergunta feita para ela. Então, essa pergunta, ela também é um mote de trabalho conjunto com o profissional de saúde. E essa outra figura que eu botei aí, que é um monte de gente, que centrado na pessoa não é uma verdade que vem de dentro do sujeito. Ela centrado na pessoa significa que essa pessoa está em laço. Aqui vocês chamam entre laços, não é? Ela está em relação, ela está junto com outras. Então, eu saber de uma pessoa implica, alguém falou aí do genograma, como estava falando na mesa anterior, implica eu saber das relações que essa pessoa tem, de como ela se vira no seu jogo relacional. Aprendemos também sobre o cuidado,
que o segundo eixo muito importante, eu vou encerrar depois disso, é que a tomada de decisão sobre o tratamento, ela tem que ser compartilhada. Se eu tenho uma pessoa psiquiatra, então eu trabalho com a ferramenta dos medicamentos, não é? Eu prescrevo fármacos. Para eu prescrever um fármaco, eu tenho que conversar com o meu paciente do que ele espera, do que o meu fármaco, aquele remédio que eu ofereço, pode produzir na vida dele, e tenho que ouvir o que ele me diz sobre o efeito do fármaco no seu corpo, não é? O que ele sente, se ele dorme demais, se ele fica com as suas emoções sem modulação. Eu preciso ouvir para saber e tomar decisão junto com ele. Estou falando de um elemento que é o psicofármaco, que é só um elemento dentro do cuidado a essas pessoas. Elas precisam de muitos outros cuidados além do psicofármaco. Então, a tomada de decisão compartilhada, eu botei duas figuras aí que eu queria chamar a atenção. Foi bom para quem? Essa pergunta é central. Não pode ser bom para mim, psiquiatra. Tem que ser bom para o psiquiatra, para a pessoa, para a sua rede de relação. E aí vem a figura colorida. Não é? A figura colorida, ela mostra que a tomada de decisão compartilhada envolve também o espaço de vida da pessoa, como ela se relaciona. E a perspectiva de percepção da beneficência e maleficência, vocês vejam lá, é a mesma figura. Quem está na ilha fala barco, e quem está no barco fala terra, são dois pontos de vista diferentes. O ponto de vista do cuidador de saúde não é o mesmo ponto de vista do vivente e do familiar. E a gente precisa conversar sobre isso. Isso é matéria de trabalho no cuidado. Foi isso que essas entrevistas nos mostraram. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigada. Bom dia, então, a todas as pessoas presentes. Bom dia, Elias. Bom dia, Alexandre. Obrigado, Alexandre, pelo convite. Queria cumprimentar aqui também todas as pessoas, né, do Entrelaços, a Glória, o Leonardo, todas as pessoas que estão aqui. Eu já conheço o projeto Entrelaços há bastante tempo. Já tive a oportunidade de vir nesses encontros de final. São encontros de final de ano, parece dizer. Vocês fazem vários encontros ao longo do ano, mas esses encontros que vocês realizam no final do ano. Queria dizer também que foi muito importante para mim chegar a tempo de assistir a mesa anterior, quase toda a mesa anterior, com os relatos de experiência que vocês apresentaram aqui, com a riqueza da experiência dos familiares e da centralidade, da importância que tem para as suas vidas, a importância crucial que tem para as suas vidas, essa experiência do cuidado, de cuidar de uma pessoa, cuidar de um familiar, estar presente na vida daquele familiar e ser decisivo, né, para que esse familiar que tem problemas no campo da saúde mental possa seguir o seu percurso de recovery, né, de recuperação, como mostrou aqui a professora Enotsutsi. É importante mencionar que a ideia de recovery, ela nos ajuda e ajuda, acredito, a todos os familiares a recolocar um pensamento sobre o que é o sofrimento mental. O que são essas situações que afetam, em primeiro lugar, afetam a vida de todas as pessoas, né? É muito importante que os familiares saibam também que aquela experiência que está sendo vivida pelo seu irmão, seu esposo, seu filho, seu pai, são experiências que não são
essencialmente diferentes das formas de sofrimento que os seres humanos têm em algum momento da vida. Não são essencialmente diferentes. Eu estou falando de diagnóstico, estou falando do que as pessoas sentem. Por exemplo, sentir medo, angústia, perseguição, sentimento de estar sendo desvalorizado, sentimento de estar sendo perseguido, sentimento de que estão olhando para você de uma forma desqualificadora. Todas essas experiências, nós passamos por elas na vida, todas as pessoas passam por elas na vida. Angústia, por exemplo, ansiedade, medo, insônia, então, né? O sono bom, sono ruim, não é isso? Cansaço, esses dias eu tenho tido um cansaço que eu não consigo entender. Ora, o cansaço que eu consigo entender, muito frequentemente acomete todas as pessoas e pode ser causado, obviamente, por algum determinante, ela pode estar se sentindo mal fisicamente, mas a maior parte das vezes é um cansaço que é uma experiência mental, é uma experiência psíquica e que se reflete no corpo. Fica mais difícil chegar em algum lugar. Acho muito importante o que o professor Euripides falou, recuperar uma diferença. Aí, recuperar uma diferença entre a experiência das pessoas que têm transtornos mentais graves e as nossas experiências de sofrimento psíquico que são próprias da experiência humana. Primeiro, pensar, isso não é estranho à minha experiência de ser humano. Por exemplo, ouvir coisas que não tenho muita certeza que correspondem a algumas palavras que de fato foram ditas ou não, né? que podem ser, né, sinal dentro da psicopatologia de uma doença mental grave, também está presente na experiência de todas as pessoas. Então, dentro desse movimento do recovery, eu vou construir meu raciocínio, mas eu tenho um fio. Estou entendendo o que eu estou falando? Eu vou chegar a um ponto desse diálogo. Porque eu acho que esse diálogo que eu estou querendo traçar com vocês tem um objetivo de, primeiro, construir os elementos que eu acho que são essenciais do projeto Entrelaços, que são um dos elementos que eu acho que é fundante da experiência do Entrelaços no que eu conheço, né? A partir do Leonardo, a partir do Alexandre e a partir da experiência de contato com vocês, com as pessoas também que apresentaram aqui, que eu conheço, que existe como se houvesse uma certa força, uma certa energia circulante, que é uma energia de solidariedade. Tem uma energia de solidariedade. Isso que se passa comigo, porque eu tenho que cuidar na minha família de pessoas que têm transtornos mentais graves. Isso afeta a minha vida? Claro que afeta a minha vida. Isso afeta muito, afeta pouco. Aí a resposta é sempre assim, depende. Já afetou mais, agora está afetando menos. Já é possível que eu nesse momento esteja vivendo um momento que vai ser mais difícil, porém já houve momentos anteriores em que as coisas correram bem e eu pude também usufruir da alegria de cuidar, do prazer de cuidar, então a pessoa de quem eu cuido. Então essa solidariedade, esse elemento da solidariedade, eu acho que é um elemento que não é só a empatia, não é só o sentir com, não é aquele sentimento, mas alguma coisa
que significa estamos numa mesma aventura, como se estivéssemos numa mesma trajetória. Que bom que estamos fazendo uma viagem acompanhados. É nesse sentido da solidariedade como algo que une as pessoas para mostrar que não estão sozinhas. Então, eu acho que o exercício do entrelaços, na maneira que eu vejo, entre outras coisas, é dizer, olha, é preciso enfrentar esse sentimento de solidão que muitas vezes aparece, não é? E fazer isso ativamente, construir espaços de solidariedade. Então eu vou voltar ao que eu estava comentando anteriormente. Não é que a experiência do adoecimento ela seja radicalmente diferente da experiência humana ao longo da vida, de sentir dor, medo, angústia, desamparo, insegurança, medo de doença, medo da morte, medo do fracasso, medo de não ser reconhecido. Não é que seja essencialmente diferente. Todos vão passar por isso. Tem um bom momento, tem um mau momento. Todos, em algum momento da sua biografia, tiveram momentos muito difíceis. Momentos muito difíceis. Há uma diferença, isso é a semelhança, e essa semelhança é fundamental, porque é essa semelhança que sustenta também, que permite ao cuidador, aí permite usar essa expressão, o familiar é um cuidador, é um familiar que vocês relataram isso o tempo todo. Na mesa anterior, era essencialmente como eu estava cuidando, como isso afetou minha vida, o que eu pensei naquele momento, que medidas eu tomei, como foi bom quando mudou de médico e o médico conseguiu, não é isso? Se acertar bem, como o meu filho escolheu o médico que pareceu para ele mais, como determinadas experiências funcionaram como gatilho, vocês usaram muito essa expressão, e de que maneira lidar com esses gatilhos, né? As pessoas que não têm transtorno mental também têm gatilhos, tá? Só que contam com recursos, né? Recursos subjetivos, para poder evitar determinadas coisas. Às vezes evitam determinadas coisas inconscientemente. Às vezes evitam da seguinte forma: ontem eu não consegui ir ao tal lugar onde eu teria que trabalhar. Eu não consegui porque o trânsito, porque choveu, porque não sei o quê. Pode ter sido que não tenha conseguido como uma forma de evitar um gatilho que sabia que fez isso inconscientemente, mas é um mecanismo de defesa. É um mecanismo de defesa que nos permite sobreviver. A diferença é fundamental. Aí eu queria chamar a atenção, aproveitando que a professora Elodilde mostrou nessa experiência e nos estudos que ela, com o grupo da pesquisa daqui do IPUB de Psicopatologia Fundamental, desenvolvem. E que eu acho que, pelo que eu conheço também do Elias e dos colegas aqui, é uma coisa que para nós é muito importante. Em que se distingue esse modo de se colocar no mundo das pessoas que têm um sofrimento mental mais grave, né? Existe uma falta de lugar, ou uma falta de um lugar automático, uma falta de um lugar mais seguro e confortável, que é diferente da falta de lugar que a gente sente quando está num lugar meio hostil. Não é? Porque todos nós frequentamos espaços hostis, não é verdade? Como frequentamos, graças a Deus, espaços acolhedores. Mas a pessoa que tem esse transtorno mais grave, é como se ela, de fato, não conseguisse se colocar de uma forma, digamos assim, mais protegida, acionar melhor os seus recursos de defesa, os seus recursos de adaptação às situações que as outras pessoas têm.
Então, essa diferença, eu acho que ela é essencial, porque ela é que nos permite ver por que tem reações que não compreendemos, por que tem melhoras que iam muito bem, que se interrompem subitamente, por que tem situações em que o seu familiar está melhorando de uma forma, se estabilizando de uma forma muito boa, gerando uma tranquilidade, uma paz, uma felicidade, é que se interrompe de repente, é porque tem alguma coisa que essa sim nós não conhecemos mesmo. Essa não é da experiência, é uma experiência do contato, de se colocar no mundo, de uma dificuldade de se colocar no mundo, que a gente precisa intervir sempre no sentido de construir esse lugar para o nosso usuário. Aí, como o Alexandre Coelho me pediu para falar da reforma psiquiátrica, eu vou chegar agora, juntando o fio da meada, para dizer que o que a gente chama de reforma psiquiátrica, o Elias falou muito bem na cidade dele. Qual é a sua cidade, né? Caraguá, né? Essa mineira também. A Zona da Mata, subindo para a região do norte, né? Então, você vê, é uma cidade que não tinha nenhum serviço de saúde mental. Quando ele vai lá visitar a sua cidade, tem 3 serviços de saúde mental, todos com problemas. Obviamente, você não vai encontrar nenhum serviço de saúde mental no qual não esteja faltando alguma coisa, no qual não esteja... Não é? Mas são 3 serviços apresentados. Né? Então, voltando à questão da reforma. O que é a reforma psiquiátrica? É uma tentativa de construir esse lugar no mundo para essas pessoas. Construir esse lugar. Não que esse lugar seja dado no serviço de saúde mental, não é. Mas o serviço de saúde mental permite, de alguma forma, que o familiar, que a rede de relações, o nome entrelaços, eu concordo com o colega que estava na mesa anterior, com a fala também da professora Eutil, o nome entrelaços, ele é muito importante, muito expressivo, porque na verdade significa, primeiro, uma coisa de estar numa mediação e na questão do laço social, da solidariedade, da articulação. A reforma psiquiátrica, ela é uma tentativa, é um esforço de construir esses entrelaços na sociedade como um todo. Significou isso que foi preciso mudar o modelo de atenção. Porque no modelo de atenção, onde a única resposta era a internação, no caso de situações mais graves, a internação às vezes é necessária. Eu sou diretor daqui do IPUB e nós fazemos internação de pacientes, e são internações que eu digo para vocês necessárias. Internações necessárias. Mas a internação não pode ser a única resposta, nem pode ser a principal resposta. Ela não é a principal, é a resposta eventual, quando as coisas se tornaram muito impossíveis de lidar. Então, essa mudança, o Brasil conseguiu fazer esse percurso de construir lá em Carangola os seus 3 CAPs, construir 3.000 CAPs no Brasil. 3.000. No início dos anos 2000, tinha 180. Então, não é uma mudança qualquer. A gente dá aula aqui para alunos de graduação e de pós-graduação. Os alunos de graduação, eles nasceram antes dos... Não, antes não, depois que já tinha CAPs. Né? E os de pós-graduação também nasceram ali quando os primeiros CAPs estavam se montando e tal. Então, é muito interessante porque a visão que eles têm sobre a rede, né, Alexandre? É uma visão assim, muito severa. Ela é muito severa. E eu acho que eles têm razão, porque precisa melhorar muito essa rede.
precisa melhorar, tem que funcionar melhor. Mas eles, de fato, não passaram pela experiência anterior, que é, por exemplo, o estudante de psicologia, ele só fazia o seu estágio para poder lidar com a questão da saúde mental em lugares de internação e, às vezes, internação de longa permanência. Eu trabalhei durante 13 anos na colônia de Minas Moreira. Foi uma experiência de vida e profissional, para mim, muito importante. Muito importante. Mas, se a gente está fazendo a formação, a gente conseguiu fazer mudanças importantes. Hoje, a Minas Moreira, ela tem algumas residências terapêuticas e tem serviços abertos que funcionam lá. Ela está fazendo 100 anos, 2024. Mas quando eu fui para lá, tinha 2.500 pacientes que estavam internados lá e que tinham um tempo médio de permanência de 10 anos. Se você fizesse a média, estava em torno de 10 anos, ou seja, pessoas que entraram e não saíram. Então, as novas gerações, felizmente, né, não tiveram conhecimento desse modelo. Então, hoje, a gente precisa ir adiante. Esse modelo dos asilos, né, Juqueri, em São Paulo, chegou a ter 5.000 pacientes internados por tempo determinado. O Brasil chegou a ter 95.000 camas de longa duração. Mas eu quero falar sobre a situação de hoje. A gente superou essa parte, criamos esse serviço, mas agora nós estamos com os novos problemas, as novas dificuldades. Então, a experiência do Entrelaços, eu vejo, não só agora na minha experiência de diretor aqui, mas como o Elias falou, fui 10 anos coordenador de saúde mental. Então tinha-se uma certa visão meio panorâmica, né? E nesse período também foi um período de grande criação de serviços, como continua sendo. Eu vejo hoje que os nossos desafios são ampliar, aprofundar experiências como os Entrelaços. Fazer com que os familiares sejam ainda mais do que vocês são, protagonistas não só do cuidado, que são as pessoas decisivas do cuidado, mas que sejam também protagonistas na formulação de ideias das políticas públicas de saúde mental. Como acontece, por exemplo, com o protagonismo que existe nos familiares de alguns grupos de pacientes, como, por exemplo, isso acontece no caso dos pacientes autistas, o protagonismo maior. O que não significa, na verdade, que o protagonismo significa que só existe uma posição a ser defendida, só existe um modelo a ser defendido, mas é entrar no jogo como um ator decisivo, para falar qual o modelo que o nosso país tem que construir para o campo da saúde mental. O Alexandre Corrêa sabe disso aqui no IPUB, muito antes do cara, estou na direção um ano e pouco só. A gente trabalhava num projeto que era um projeto dialogava muito com os Entrelaços, que eram familiares parceiros do cuidado. Chegamos a ter 220 familiares que eram familiares de serviços de saúde mental do município do Rio da Baixada, tinha muitos da Baixada, e que trabalhavam com essa ideia de como, digamos, construir da solidariedade uma energia que pudesse ajudar esses familiares a cuidar das pessoas que dependiam deles, né? Como dependem de vocês, dos seus familiares, né? Para poder viver a sua vida, né? E diminuir esse desamparo que havia dessas pessoas, de nós não contamos com ninguém. Não estou falando do grupo de Entrelaços, estou falando do grupo das pessoas
que dependiam de serviços de saúde mental, não é isso? E que na época não contavam de fato, não sabiam a quem recorrer, e muitas vezes se sentiam muito desalentados em relação, porque os casos muitas vezes se tornam muito difíceis, né? Tem momentos na evolução dos casos em que eles ficam muito difíceis de lidar, em momentos de maior dificuldade. Então, nessa experiência, nós conseguimos trabalhar, quer dizer, a ideia de que o protagonismo do familiar depende muito do seu conhecimento, da sua formação, da capacidade que ele tem de entender o problema, da capacidade que ele tem de se colocar numa posição de diálogo com a psiquiatria, com a medicina, com o cuidado, com os serviços, numa posição de diálogo que seja uma posição horizontal e não vertical. Horizontal. O horizontal significa, olha, eu sei uma coisa que vocês não sabem. Eu, como mãe de uma pessoa com cuido dessa pessoa desde criança, eu sei coisas que vocês profissionais não sabem. Então, é muito importante que nós possamos compartilhar esse conhecimento para poder também compartilhar as decisões, os cuidados. E os familiares sabem, vou dizer assim, concordando com o relato que a professora X fez, sabem mais ainda. Sabem mais ainda. Então, é como construir uma maneira de colocar esses 3 segmentos para falarem, para construir a maneira de gerir o cuidado. Isso seria uma linha da política. Essa linha da política pode ajudar não só a atender, mas também a promover saúde mental. Promover saúde mental. Nós tivemos aqui familiares que, quando chegaram no programa em 2011, você percebia como eles estavam devastados, sabe? Devastados, não sabiam o que fazer. É um talvez sem saída que a professora nos mostrou. Devastados. E aos poucos, quer dizer, não vou dizer que foi só por causa do programa familiar, exatamente, porque você tem apenas uma pequena ajuda. Mas eles conseguiram buscar formas de se relacionar com os seus serviços, porque se sentiam, a gente usa muito essa expressão, se sentiam empoderados, porque se percebiam fazendo parte de um grupo solidário, fazendo parte de um grupo, de um problema que era um problema de uma parte importante da população, de muita gente, criavam inclusive solidariedades a partir dessa experiência, e saíam daqui com escalas, quando moravam na mesma cidade, na Baixada Fluminense, a gente via eles construindo escalas de cuidado, porque eu vou ter que viajar para visitar minha família em Minas. Então, será que você poderia ficar com fulano, já saiu daqui, a gente via eles se organizando. Estou dando um exemplo que pode parecer trivial, mas eu achava isso maravilhoso, porque já eram vizinhos antes. Por que eu não ouvi isso antes? Já eram pessoas que se conheciam, já eram pessoas. Então perceberam que a solidariedade também é uma coisa forte. A solidariedade também é uma coisa que melhora a nossa capacidade de lidar com problemas difíceis como são o sofrimento psíquico mental dos nossos familiares. Mas era isso, que eu tinha para comentar para vocês. E dizer mais uma vez que eu acho o programa Entrelaço um programa. Acho excelente que a gente possa, que o público possa ter, né, essa parceria com o programa Entrelaço. E acho que temos muito também a aprender, a continuar aprendendo com o programa. E estou muito grato pelo convite para estar aqui. Obrigado. Obrigado, Pedro. Realmente nós tivemos assim, esse momento precioso, gravado aqui na memória, e aqui também o Roberto está gravando. Muita coisa foi dita aqui, eu acho que aponta para o futuro. Eu fico só preocupado com a questão da memória, né?
os novos se chegam, saber como é que era antes, para a gente não correr o risco das pessoas haver um retrocesso. Acho que isso é muito importante, saber da história, estar bem informado de muitas coisas. Agradecer mais uma vez vocês dois. Não sei se teria perguntas aí que o pessoal gostaria de fazer. Então, Olga, você, esse aqui, vale, tem dois ali atrás, o Mauro e Olga precisa falar do Cláudio. microfone. Cláudio e o Mauro. Olga. Testando. O Mauro. Cláudio, ali. Bom dia a todos. Me chamo Mauro, eu pertenço ao Mentes em Ação, né? Fiz o seminário, né, com a mesma equipe há uns 10 anos atrás, eu acho. Quando foi o primeiro momento em que eu efetivamente comecei a entender o que estava acontecendo, porque eu não estava entendendo nada, e nós, da nossa família, procurávamos respostas científicas, né? Nós buscamos esse caminho. E o Entre Laços e o seminário foi o primeiro pontapé. Acho que antes teve um programa que eu vi o Leonardo, um programa, se não me engano, sem censura, discutindo com o Ferreira Goulart. Você está lembrando disso, Leonardo? Aí eu fui para o teu livro, para o seminário, aquele programa eu acho que eu tenho gravado até hoje pela importância do programa, da sua figura e do Ferreira Goulart, né? Que me comove extremamente. Mas foi o depoimento da professora Erotilde, se me permite, que me chamou a atenção. A senhora falou que fez a sua pesquisa numa região que não tinha CAPES, correto? Não é só uma região que não tem CAPES no Rio, são várias. Eu arrisco até dizer que foi na Zona Oeste. Não, centro. Na Zona Oeste, Guaratiba, Sepetiba, Recreio, Barra, etc. Né? Eu tenho uma obsessão em saúde mental, porque depois disso eu tive um percurso, fui estudar mais, sou educador por convicção, psicólogo por contingência, né? Foi a situação. Mas eu tenho uma obsessão nessa área. A minha obsessão é políticas públicas, porque a maior parte da população dessa cidade vai se tratar se tiver políticas públicas. Não tem como sustentar tratamento privado. Todos nós aqui sabemos disso, né? Precisa da RAPs, precisa dos CAPs. O número de CAPs aqui no município do Rio de Janeiro, que é uma das principais cidades desse país, não é nem um pouco confortável nem reconfortante. Muito pelo contrário, é extremamente preocupante. Não é só CAPs, são todos os outros equipamentos. Unidades de acolhimento, consultório na rua, emergências psiquiátricas, hospitais especializados, que na Zona Oeste não tem nenhum. Se a pessoa tiver necessidade, vai ter que vir aqui, né? Então, para mim, me deixa efetivamente estressado. Como aumenta o meu estresse familiar, aumenta o meu estresse da relação com o meu filho, que eu fiz uma estratégia para ele vir hoje aí, vamos ver se ele vem, né? Ele é um pouco resistente, Elias. Eu lhe pergunto, de que forma a comunidade acadêmica pode participar objetivamente numa luta mais ampla para que a gente chegue ao nível da decência nas políticas públicas no Rio de Janeiro. Porque o nível é da indecência, pelo descaso, pela falta de investimento, pelo absoluto desprezo dos poderes públicos com a saúde mental. Então, de que forma a comunidade acadêmica, o seu trabalho eu acho que é um exemplo disso, né? Mas de que forma a comunidade acadêmica pode participar mais efetivamente nessa luta, que vai ser muitíssimo difícil, porque o déficit é enorme. Nós não estamos precisando melhorar para amanhã, nós estamos precisando melhorar para antes de ontem. Agradeço a todos, me perdoem se eu me alonguei. Não vai ser uma pergunta, vai ser mais um afirmativo, um agradecimento, né? Em geral, com essa palavra, eu sou muito falastrão. Primeiro, agradecer a todos aqui pelo evento, que realmente, para mim, eu comecei de uma forma um pouco contrária. Eu comecei aqui nos grupos e vim para o seminário, né? Eu acho que o ideal seria o contrário, mas só tive a ganhar e só tenho a agradecer.
e cheguei aqui muito por um acaso, porque as coisas foram se dando. E eu acho que isso, e qual é a importância disso, corroborando o que o professor falou aí, é que eu acho que o que eu estou recebendo aqui é instrumentalização, né, através do conhecimento, e que, naturalmente, pela proposição, vai ser uma via de mão dupla, né, onde eu vou ser instrumentalizado e vou instrumentalizar com as minhas experiências e com as trocas. Então, isso eu acho que é fundamental, e isso vai ajudar, talvez. Eu vejo que realmente internação, meu filho já foi internado, isso não é caminho para nada, As famílias têm que estar instrumentalizadas para tal, com o devido apoio da rede pública, que o seja e tal. Claro que sabemos que temos diferenças sociais, pessoas que possam me considerar de classe média, se ainda existe isso, e eu consigo me instrumentalizar melhor para ajudá-lo, mas existem outras tantas classes que talvez não tenham essa possibilidade, nem até de discernimento sobre alguma coisa. Se eu não tenho, imagino algumas outras classes que tenham mais dificuldade. Então, assim, a minha fala é muito mais para agradecer tudo que eu vi aqui, vivenciei, e é isso, basicamente isso. Uma pergunta rápida, só para perguntar se tem algum apoio para quem queira fazer um grupo de estudos da medicina antropológica, pegando gancho aí, né, para ampliar essa rede de atendimento, que já existe, né? A banda, que é a Sociedade Brasileira de Medicina Antropológica, se haveria alguma forma de incentivo. É a dúvida. Então, a professora Lutiz, acho que a primeira pergunta foi para ela, não foi? Muito obrigada pela sua pergunta. Eu me faço essa pergunta todo dia e vou dizer como eu tenho feito o exercício de responder. Primeiro, a comunidade acadêmica ela é muito diversa. Então, nem sei se toda a comunidade acadêmica tem a mesma percepção tão clara que você compartilhou conosco de que a direção da política precisa ser essa e que é um absurdo a gente ter o território do tamanho da cidade de Cabo Frio sem um CAPS. Isso é um absurdo. O que a gente tem feito? As pessoas que consideram isso absurdo, são quase 300 mil habitantes esse território tem, né? São 270 e poucos mil habitantes aqui no nosso nariz, né? Campo Grande, onde eu trabalhei 10 anos, eu trabalhava num território, eu ajudei a implementar o primeiro CAPS de lá, o CAPS do lado do PAN de Campo Grande. O território era de 500 mil habitantes. Um território de 500 mil habitantes, o CAPS vai ser um CAPS com limitações, porque ele não pode cuidar da mesma forma se ele está cuidando de um território de 150, de 100 mil habitantes. Então, acho que concordo com a sua leitura dos desafios. Eu acho que as saídas produção de conhecimento desse jeito que eu estou trazendo aqui, que você já falou, mas tem outras. Eu sou de um departamento onde nós estamos nas clínicas da família, porque eu sou professora de graduação de medicina, esse é o meu trabalho mais importante, e lá eu faço uma coisa que se chama matriciamento. Matriciamento é atender junto com o médico do posto, casos de pessoas com transtornos mentais graves. Então, quando eu faço isso, eu vou e falo com a gestão da política pública, dizendo, este caso não pode seguir, parará, vamos arranjar um lugar para ele se tratar. Então, várias vezes, estou me lembrando recentemente, um caso que eu acompanhei, precisei negociar que o CAPSI, que é de outro território daqui, e que o CAPS adulto daqui acompanhasse esse paciente. Eu faço esse tipo de pressão, porque esse tipo de pressão faz com que a equipe fale com a gestão e a gestão faça pressão para que o serviço se amplie. Então, eu acho que professores na rede é fundamental, porque eu só vou saber disso se eu estiver semanalmente na rede com os meus alunos.
E alguém falou aí de extensão, é um outro modo da gente produzir, que são projetos específicos, como o professor Pedro Gabriel tem um projeto de extensão com familiares. Então, acho que são caminhos que a gente tem que construir, que não nos livra da luta política fora da universidade, mas na universidade, esse grupo que pensa que a mudança precisa seguir tem feito mais ou menos isso. O laboratório onde eu estou produz esse tipo de conhecimento, faz esse tipo de pesquisa a partir de uma inserção real e viva. Eu não vou lá só para fazer, só aspas, eu não vou lá apenas fazer a pesquisa, eu estou lá semanalmente enfrentando as dificuldades junto com os usuários e os familiares, e como cidadã, então, eu posso dizer isso dessa necessidade. Então, é assim que a gente tem feito nesse momento essa luta, que é uma luta política, e a ocupação de espaços universitários para falar disso, né? Que é também uma outra luta, porque há várias psiquiatrias, e as psiquiatrias têm forças diferentes também na universidade, como tem na sociedade, e assim que é a vida, né? São jogos de força e poder nos espaços que a gente está. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é um pouco isso que eu tenho feito do lugar onde eu ocupo, tá bom? Desculpe aqui, o Cláudio e o José. Isso, vocês também. Então, retomando primeiro o comentário do Cláudio, eu acho que esse esforço de fortalecimento da intervenção das famílias, né, que favorece que vocês possam lidar com as dificuldades concretas que têm de cuidado, também favorece a rede de serviços de saúde a construir melhores respostas para a questão do cuidado. E favorece a questão também da formação da universidade, né? Quanto à pergunta sobre antropologia, eu acho que nós não temos aqui, dentro do YouTube, né, um grupo que discuta isso, mas acho que a universidade, por definição, ela tem que estar aberta, ao debate de todas a diversidade de modos de interpretação e de visão sobre a questão, tanto a questão da saúde de uma forma geral, vendo de uma maneira integral, como também das concepções sobre o manejo do bem-estar, do bem viver. Ontem aqui nesse mesmo auditório, eu tive o prazer de assistir, eu tenho apenas assistido, o YouTube cedeu ao auditório e apoiou. É um debate sobre a questão não só da saúde mental e racismo, mas também saúde mental e povos originários. E com a participação de indígenas. De indígenas que vieram falar da sua experiência e como que eles acham que é claro que eles têm uma visão de mundo diferente, não é isso? É um outro mundo, é um outro milenar. Mas também sofrem, também têm a experiência do sofrimento. E a gente está ainda iniciando uma construção, uma reflexão mais sistemática sobre saúde mental indígena, mas sem ser aquela, pegando um pouco a pergunta do colega anterior, dirigida à professora Leotilde, sem ser aquela posição tradicional da universidade, que a universidade acha que pode dizer para o indígena o que é saúde mental indígena, sem procurar saber, enfim, a visão do mundo. Quem veio aqui foram não só o cacique
da aldeia Maracanã, mas vieram também outros grupos indígenas. Não foi só sobre o grupo indígena, mas isso e vai seguir e serão feitas outras. Então, eu estou respondendo meio lateralmente, não estou falando da antroposofia, mas para dizer que a diversidade precisa ser acolhida. Eu não posso, é quase como uma obrigação, não posso deixar de dizer para vocês, é uma obrigação meio da função que eu estou atualmente, de dizer para vocês, são cidadãos brasileiros, cidadãos cariocas, que a Universidade Federal do Rio de Janeiro está passando por dificuldades financeiras, orçamentárias muito grandes. Então, eu tenho que dizer até um pouco do apoio. É o apoio da comunidade também para pressionar também os nossos governantes e tal, no sentido da prioridade da universidade. Mas com isso apenas eu quero dizer que isso não exime a universidade de avançar numa posição de interlocução mais ativa com os problemas concretos e com os sujeitos legítimos da experiência no campo da saúde pública, de uma forma geral, e da saúde mental, que são vocês, são os usuários, se abrir para mais presente e tal. Eu acho que a gente, de alguma maneira, o IPUB até é uma instituição que tem muitas atividades relacionadas, por exemplo, tem um grupo, nesse momento, que está fazendo uma reunião, aliás, eu soube isso através da professora Renativa, o grupo daqui do IPUB, que nesse momento está fazendo uma reunião com familiares de autistas na Rocinha. Eu sei do grupo e sei dessa atividade. Eu estamos sabendo que estão lá agora, comentando agora de manhã. Então, a gente tem várias atividades que são feitas que a gente chama de extensão e que enriquecem enormemente o conhecimento da universidade. E que eu acho que tem que ser uma diretriz para a universidade pública. Ela tem que estar muito mais fora do que dentro. Ela dentro se organiza para poder intervir fora, porque ela é pública e ela é destinada a dialogar com o conhecimento com o conhecimento e com as necessidades que a população tem em relação, como o colega falou, a produções políticas públicas. Por isso, para completar, eu acho que nós estamos num momento tem todas as dificuldades de carência de cobertura, uma cobertura baixa, ainda insuficiente de serviços de cidade, especialmente cidades maiores. As cidades maiores, elas têm mais problemas, né, no sentido das políticas públicas do que as cidades médias e pequenas. Não é? O acesso, por exemplo, a serviços de saúde, todo mundo aqui já ouviu falar do CISREG, e olha que o CISREG foi uma maneira de alguma forma regular o que não estava regulado, mas é uma regulação que funciona também como barreira. Mas são problemas a serem vencidos e enfrentados. Então a universidade ela tem essa função e acho muito importante para nós aqui do IPUB poder contar com essa parceria de vocês na Entrelaços, porque é da missão da universidade desenvolver essas ações de extensão universitária, abrir o conhecimento científico para que ele seja mais, que ele desenvolva um diálogo sistemático, né, com as formas de conhecimento, que não são só as formas de conhecimento mais estabelecidas, hegemônicas, né? No mainstream, por exemplo, da pesquisa biomédica. Né? Mas é isso. Obrigado. Bom, então, declaro que a segunda mesa está encerrada. Vamos partir para a terceira, né?